the combination of species you have in the Azores is unique. The fact that we're sitting right on top of the Mid-Atlantic Ridge in a place where all these different animals converge during their annual migrations. This expedition gathered a huge amount of information so that we know what are the opportunities for conservation. The Azores suffers from increased human pressure. Which areas are best preserved, which areas need more attention. We now realized how important it is to protect this very special place. The new generations, they feel that the ocean is their heritage and they need to do their best to help preserve it. You never know what you're going to find when you get in the water to study these areas. Just to discover what's out there. There are species that are found only here and nowhere else in the world. And species to be discovered still. The devil rays, the mobulas that we find here in the Azores are quite mysterious because we know very little about their ecology. What are they doing during their travels and their really deep dives? It's very understudied. If the animals move forward all the time, we can use something different to tag the mobulas without being so invasive. We should try to attach the tag to the devil rays collar that would go on the sides of the cephalic fins. These expeditions, they allow us to think out of the box and try new methods. The end goal of this expedition is to help leave a permanent mark on the conservation of these ecosystems. Segue-se uma mesa redonda moderada pelo presidente da Comissão Executiva da Fundação Oceano Azul, Tiago Pita e Cunha. Participam os oradores, os curadores da Fundação, a princesa Laurentian van Orange-Nassau, Jane Lubchenco e Nuno Vieira Matias, e os conselheiros especiais Julie Packard e Viriato Soromanho Marques. Muito bom dia a todos. Vamos iniciar agora uma mesa redonda com os curadores da Fundação Oceano Azul. Conforme foi referido, o projeto da Fundação é um projeto coletivo que desde o seu início procurou atrair talento à escala internacional no domínio da conservação e da educação dos oceanos. O Conselho de Curadores aqui presente reflete esse espírito. I'm going to switch to English, no worries. Reflete este espírito, sendo a experiência e a diversidade dos seus membros um dos ativos mais importantes da Fundação Oceano Azul. Antes de passar a apresentar o nosso painel, gostaria de pedir a compreensão de todos para passarmos a falar em inglês, única maneira
dos membros do painel não portugueses conseguirem seguir o seu desenvolvimento. And I turn to English now. Before introducing the participants of this panel, antes de apresentar os participantes do painel, eu gostaria igualmente de me associar ao José Soares dos Santos ao manifestar profunda gratidão na sua decisão de auxiliarem a Fundação Oceano Azul no desenvolvimento das suas ações e auxiliar-nos a modelar o seu espírito, os seus valores e os seus princípios. A vossa participação no Conselho de Curadores da Fundação, incluindo igualmente também o Conselho de Administração, é da maior importância. As organizações, nos seus primeiros anos de existência, estão naturalmente associadas com os seus líderes, com as pessoas que estão à frente das fundações. E a vossa liderança, para nós, é uma garantia de um futuro risonho para a Fundação Oceano Azul. E vou agora passar a uma breve apresentação dos membros deste painel. Eu vou começar com a Princesa Laurentien de Orange Nassau, Presidente da Fauna e Flora Internacional e Conselheira Especial da WWF e atualmente a Conselheira Especial da Associação Rewilding Europe e membro da European Climate Foundation. A Princesa Laurentien criou a Fundação Missing Chapter, cuja missão é promover a emancipação dos jovens e o diálogo intergeracional entre as crianças e os decisores económicos. Escreveu vários livros infantis que estão traduzidos em 8 línguas e eu acho já foram agora traduzidos para 9 línguas, a última das quais o vietnamita. Almirante Nuno Vieira Matias foi chefe de Estado-Maior da Armada, comandante naval e comandante-chefe da área Ibero-Atlântico, foi membro da Comissão de Estratégia dos Oceanos e presidente da Academia de Marinha. Atualmente é vice-presidente da direção da Sociedade de Geografia de Lisboa, membro da Academia das Ciências de Lisboa. É também professor convidado no Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa. A professora Jane Lubchenko é ex-administradora da NOAA, dos Estados Unidos, uma ilustre professora universitária e conselheira em Ciências do Mar e até há muito pouco tempo foi a enviada científica dos Estados Unidos para os oceanos. Foi também nomeada pelo Presidente Obama em 2008 como parte da sua Science Dream Team e é uma ecologista marinha e cientista ambiental de formação. Julie Packard é consultora especial do Conselho de Curadores, é diretora executiva do famosíssimo e conhecidíssimo Aquário de Monterey, na Califórnia. Também é curadora da David and Lucille Packard Foundation e presidente do Conselho de Administração do Monterey Bay Aquarium Research Institute. Também é membro da Pew Oceans Commission e membro da Joint Oceans Commission Initiative dos Estados Unidos. O professor Viriato Surumanho Marques, igualmente um consultor especial do Conselho de Curadores, ensina filosofia política, filosofia da natureza e ideias europeias no Departamento de Filosofia e de Estudos Europeus da Universidade de Lisboa. Desde 78, tem trabalhado nos movimentos cívicos e ambientais na Europa e em Portugal. Foi vice-presidente da rede de conselhos ambientais, foi coordenador científico do programa Gulbenkian Ambiente e membro do grupo de alto nível de alterações climáticas da União Europeia. E, após esta breve apresentação, eu gostaria de iniciar uma conversa informal com os membros do painel, para que nós possamos ouvir também as vossas opiniões e que possamos ouvir as vossas ideias. A primeira pergunta, eu vou começar da ponta
mais afastada, vou começar a fazer uma pergunta ao professor Viriato Sormanho Marques. Como disse, a minha apresentação é filósofo e investigador. Com esta bagagem, como é que acha que nós podemos solucionar o seguinte dilema? Existe uma tendência não simplesmente de prosseguir com a exploração económica dos oceanos, mas inclusivamente aumentar esta mesma exploração económica, enquanto que ao mesmo tempo a deterioração ambiental está a chegar aos limites a partir da qual os oceanos já não ser capazes de se restaurarem. Como é que nós podemos lidar com este dilema? Muito obrigada, Tiago. Penso que o ponto de partida é provavelmente a necessidade de sermos críticos na maneira como nós entendemos os oceanos. Se nós olharmos para o nosso planeta de um modo objetivo, entenderemos que o nome do nosso planeta, Terra, é um nome errado. O nosso planeta tem mais de 2/3 da sua superfície cobertos de água. Portanto, é o primeiro erro de percepção, logo à partida. E um outro facto que é da maior importância é compreendermos que nós não sabemos muito sobre os oceanos, visto que se nós compararmos a cartografia de Vênus e de Marte, nós conhecemos muito mais sobre uma cartografia precisa destes planetas do que propriamente da cartografia da nossa Terra, porque os oceanos cobrem a nossa orografia e cartografia. Dito isto, o dilema a que faz referência é partilhado não simplesmente pelos oceanos, mas também pelo todo o sistema planetário, que nós, enquanto espécie humana, enquanto seres humanos, estamos a fazer exatamente o oposto daquilo que nós deveríamos fazer, de modo a encontrarmos um novo modo de vivermos na Terra. E penso que os oceanos são um sintoma crítico daquilo que eu chamo habitualmente a crise global, social e ambiental. Eu sei que existem outros modos de encarar ou de falar o estado do planeta, o estado dos oceanos. Eu sei que outros autores, como Paul Crutzen, fala da época antropocénica. Will Stephan, por exemplo, falou sobre esta ideia das fronteiras do planeta. E eu próprio e outros estamos a trabalhar sobre o conceito de um tratado, de um espaço seguro, operacional. Há muitas maneiras de nos referirmos a esta situação, mas a crise ambiental e os oceanos é exatamente um símbolo disto, mostram-nos vários sintomas, várias dimensões. Temos uma crise de dimensões planetárias e vemos isto, nomeadamente nas alterações climáticas. Não temos santuários nas alterações climáticas, sentem-se em todo o planeta. Um segundo ponto, uma crise caracterizada pela irreversibilidade e entropia, que é o caso da extinção da biodiversidade. O terceiro ponto é a aceleração cumulativa. Podemos ver isto na acidificação dos oceanos, que é um processo cumulativo com o decorrer do tempo. E também a quarta característica é uma crise que está a conduzir a uma instabilidade política e social crescente. Nós temos grandes problemas em termos de insegurança ambiental. Finalmente, talvez o ponto mais grave é a crise de profundidade ou de dívida oncológica. Estamos a utilizar os recursos das gerações seguintes, ou seja, estamos a preparar um futuro muito negativo para as gerações vindouras. A lei de conclusão, eu penso que enquanto filósofo, penso que esta crise não é simplesmente uma questão de natureza técnica, embora nós vejamos uma corrida muito perigosa entre os problemas e as soluções. Eu penso que é uma questão de natureza moral e política. Que tipo de seres humanos é que seremos se não formos capazes de superar este desafio global para todo o planeta que está contido neste processo de destruição do domínio da Terra, da destruição dos recursos? Como é que nós podemos preservar qualquer tipo de autoestima enquanto seres humanos ou qualquer tipo de consideração positiva sobre nós próprios enquanto humanos se não formos capazes de construir as nossas vidas enquanto
enquanto humanidade, de acordo com o nosso conhecimento e de acordo com os nossos valores éticos. E é esta a questão, é este o ponto de interrogação para a nossa geração. Muito obrigada. Eu penso que o seu ponto de interrogação, enfim, aponta para uma resposta. A solução está nos princípios e valores. Aquilo que me está a sugerir é que nós temos que viver de acordo com os valores e princípios. Muito obrigada. Julie Packard, uma pergunta para si. Tem um papel essencial naquelas instituições a que me referi anteriormente. O que é que, na sua opinião, ou quais são as vantagens, a seu ver, ou inclusivamente as sinergias, por assim dizer, entre a filantropia, entre a investigação, a ciência e o Aquário de Monterey? É muito interessante para uma fundação como a nossa, que também, ou uma fundação como a sua, que desenvolve uma relação muito especial com o Oceanário de Lisboa. Eu gostaria de agradecer ao José e à sua família por este extraordinário compromisso. É maravilhoso e tão necessário. Como eu disse, quando ouvi falar deste programa, esta ideia de Portugal assumir a liderança entre os países da Europa e no mundo, no sentido de encontrar soluções e liderar o caminho para a conservação dos oceanos, é extremamente inspiradora e eu espero que todos sigam esta iniciativa. É uma excelente oportunidade. As nossas famílias tiveram uma oportunidade muito invulgares de iniciar estas iniciativas semelhantes a esta e eu tenho estado muito envolvida durante a minha vida adulta e as vantagens extraordinárias que existem nesta tríade da filantropia, ciência e instituições públicas relativamente às atividades filantrópicas nos Estados Unidos e noutros locais financiam as universidades e os programas científicos e muitas vezes neste enquadramento não podemos assumir riscos. Os cientistas não podem fazer um trabalho multidisciplinar ou transdisciplinar que é muito necessário para compreender como é que os oceanos funcionam e quais são as soluções propostas. E o valor da filantropia é que pode preencher as lacunas no financiamento das ciências, naquelas áreas que não estão a ser financiadas, e pode igualmente encorajar a colaboração, orientar a investigação para novas direções onde é mais necessária. E embora o Governo é, de facto, o principal financiador da ciência básica e ciência aplicada, a filantropia pode desempenhar um papel muito importante de catalisador. E a nossa fundação conseguiu financiar linhas de investigação muito interessantes. O nosso Instituto de Investigação do Aquário de Monterey, que nós criámos com uma espécie de extensão do nosso aquário, está um enfoque muito específico na tecnologia. O meu pai, David Packard, é engenheiro e foi isto, de facto, que o entusiasmou, que a ciência, a comunidade marítima não tinha engenheiros especializados nesta área para criar as tecnologias necessárias para responder aos desafios que os oceanos nos colocam. É aqui que a filantropia pode fazer a diferença. Em relação à ciência que é desenvolvida, nós temos que passar de trabalharmos simplesmente a ciência fundamental, que só está a responder às perguntas, a caracterizar os oceanos, e ainda há muito a fazer, mas associar isto com soluções sobre a sua conservação. É por isso que termos as empresas associadas é uma oportunidade extraordinária, porque temos um aquário é como que a exposição para os resultados científicos e também é um local onde nós podemos juntar os decisores políticos, os cientistas e o público para partilhar os seus conhecimentos e para encontrar as soluções. Eu acredito firmemente que o maior desafio na conservação dos oceanos não tem a ver necessariamente com as coisas que acontecem no próprio oceano, mas tem a ver connosco e tem a ver com uma falta de consciencialização do público, de motivação do público sobre encontrarmos as soluções certas. É aqui que os aquários podem desempenhar um papel tão importante.
há tanta informação negativa e aterradora sobre aquilo que está a acontecer com o ambiente global. As pessoas precisam de esperança, precisam de exemplos positivos, precisam de boas ideias. Ou para considerarmos isto uma questão que nós podemos solucionar em conjunto, e os aquários são um local extraordinário para fazer. Nós podemos levar os nossos filhos, as famílias, recebemos inspiração e aqui nos aquários os aquários estão a criar um impacto muito positivo, no sentido de criar um mundo positivo para todos nós. É de facto excelente ter estas 3 componentes em conjunto. Desejo-vos o melhor. Tem de facto um aquário extraordinário que é um grande compromisso em termos da Fundação e uma grande também história científica em Portugal. Portanto, existem todos os ingredientes. Muito obrigada. Eu penso que é muito interessante agora percebemos que há 3 ingredientes que são muito importantes. As pessoas e as pessoas que têm que mudar os comportamentos e têm que visitar os aquários, a ciência, a tecnologia e a generosidade. Representada pela filantropia. Não nos vamos esquecer destes 3 pontos. A professora Jane Lubchenco tem uma grande experiência enquanto membro do executivo da anterior administração Obama, como enviada especial para os oceanos e como professora universitária. Encontra pessoas com diferentes backgrounds na vida, viaja muito. A minha pergunta é, com toda a sua experiência, o que é que acha que é o nível de consciencialização das nossas sociedades relativamente aos desafios que os oceanos nos colocam? Podemos descansar, porque toda a gente já sabe o que se passa. Muito obrigada, Tiago. José, muitíssimo obrigada a si e à sua família para concretizarem esta extraordinária oportunidade. É, de facto, extremamente estimulante estar aqui com todos e continuar a desenvolver o excelente trabalho que já foi feito. Muito obrigada pelo seu trabalho, Tiago. É um momento único. Este é, de facto, o momento dos oceanos e é uma oportunidade para Portugal estar na linha da frente de fazer com que as coisas aconteçam em termos da ciência, consciencialização do público, as ações, envidar para encontrarmos as soluções. O que eu tenho vindo a observar é que os oceanos estão em mudança de maneiras que nunca poderíamos ter imaginado anteriormente. Esta taxa de mudança, o nível de mudança, os tipos de mudanças são algo sem precedentes. Os cientistas utilizam o termo um estado não análogo, ou seja, isto nunca aconteceu anteriormente, nada semelhante. As pessoas estão minimamente conscientes de que algumas coisas estão a acontecer, mas eu penso que a globalidade não têm disso consciência. Os oceanos estão mais elevados devido ao aumento do nível das águas do mar, estão mais quentes, têm mais tempestades, têm mais depauperadas, têm menos oxigênio e estão-se a tornar mais ácidos. Numa palavra, estão enfraquecidos, houve uma disrupção e existem consequências com impacto para as pessoas e existe ou uma grande falta de consciencialização sobre estes fenómenos ou uma vontade de pôr de lado estas más notícias, porque parecem notícias tão extraordinárias que parece ser impossível fazer algo para contrariar, enquanto que os desafios são de uma dimensão extraordinária, a situação não é desesperada e estamos a ver mudanças, soluções que estão a emergir em vários locais do mundo que nos estão a dar esperança, que nos estão a dar modelos para entendermos como é que podemos utilizar o oceano sem o gastar, sem o esgotar, como é que nós podemos viver em harmonia uns com os outros e com o oceano. Isto não significa que façamos as mesmas coisas que fazíamos no passado, significa que temos que ser mais inteligentes sobre aquilo que nós estamos a fazer e a maneira como o fazemos. Fazer uma pesca mais inteligente, não uma pesca mais intensiva. E na altura em que nós temos estas grandes alterações, nós estamos a pedir e exigir cada vez mais dos oceanos. Atualmente, mais de 3 mil milhões de pessoas dependem dos alimentos que extraímos do mar.
como uma fonte muito importante da proteína. A população humana está em crescimento e existem cada vez mais países que estão a olhar para os oceanos em termos da sua segurança alimentar. E quando as pessoas utilizem este termo segurança alimentar, eles começam a pensar de cereais, de gado, do que vem da terra. Mas, de facto, nós já não podemos falar de segurança alimentar sem falar dos oceanos, ou seja, as pescas e a aquacultura, ambos. A nível global, nós temos grandes desafios relativamente às pescas, mas descobrimos maneiras de fazer uma pesca mais inteligente, menos intensiva, de mudar os incentivos para os pescadores, para as comunidades pesqueiras, para as empresas, utilizarem os métodos pesqueiros mais inteligentes, e vimos uma inversão enorme quando a pesca se torna mais sustentável, mais lucrativa, e isto é a maneira em que devemos seguir para o futuro. E as pessoas, ou de uma maneira geral, desconhecem os problemas ou pensam que os problemas são demasiado aterradores para terem solução. E o que constitui a verdadeira oportunidade é dar-lhes uma ideia de urgência, juntamente com capacitação e esperança. E é esta a magia que esta troika que o Tiago e a Julie nos falavam nos apontam, desenvolver mais soluções. E um dos desafios com estas soluções, para estas soluções, é perceber como é que nós podemos aplicá-las, como é que nós podemos aplicá-las a uma escala maior. Nós sabemos muitas coisas positivas, mas não estão a ser aplicadas à escala necessária. Para replicar estes métodos, para aplicá-las a uma escala superior, capacitar as pessoas para criarem mais soluções e fazerem elas próprias parte da solução e não parte do problema. É um momento único em que nós podemos empenhar as crianças, os adultos, as comunidades pesqueiras, os políticos, cientistas que vão ter um papel essencial. Existe uma oportunidade fantástica para nos associarmos enquanto comunidade global e trilharmos um novo futuro. É um enorme desafio, sem dúvida nenhuma. Mas recordo-me de um ditado que talvez seja adequado para Portugal. O navio está seguro no porto, mas não é para isso que o navio é construído. E nós não fomos construídos para ficar fechados no porto. Nós fomos concebidos para sair, para explorar, para encontrar novas soluções, nova esperança, nova capacitação. Porque nós podemos ser a solução. A trabalhar em conjunto, e penso que existem enormes oportunidades para o fazer. A consciencialização do público é a chave. Muito obrigada. Quando nós falamos da consciencialização do público e quando referiu que é uma mudança que nós estamos a ver no oceano, e algo sem precedentes, muitas pessoas não se apercebem de que há muitas mudanças a ter lugar e não se apercebem que há muito trabalho a fazer em termos da consciencialização. Almirante Vieira Matias reformou-se da sua carreira, mas já trabalho muito consigo desde essa altura, mas parece que está sempre muito ocupado, parece que ainda está mais ocupado agora desde que se reformou. Eu conheço a sua paixão pelos oceanos, por este tópico, conheço também a sua paixão por Portugal. E o que é que faz com que continue a trabalhar desta maneira? Muito obrigada pela sua observação tão amável. Antes de responder, permita-me dar os parabéns à Sociedade Francisco Manuel dos Santos, enquanto fundadora da Fundação Oceano Azul, pelo exemplo público extraordinário de altruísmo e filantropia que encerra esta iniciativa. Parabéns, José Soares Santos, em nome da sociedade e da sua família. Muitíssimo obrigado. Passando agora à sua pergunta, de facto, uma pessoa reformada trabalha muito. E eu diria que me sinto muito satisfeito por estar tão ocupado. Eu estou a tentar trabalhar em prol de uma causa que eu considero muito importante para o meu país e para os povos em geral. É a
causa dos oceanos ou, especificando ainda mais, os oceanos, os mares e as águas costeiras. Efetivamente, os 45 anos de experiência na Marinha Portuguesa deu-me uma excelente oportunidade para conhecer os oceanos e conhecer bem as pessoas que trabalham nos oceanos e que usam os oceanos e compreender a enorme importância que sempre tiveram para a humanidade, que têm agora e que vão ter no futuro. Eu estive em todos os países de expressão portuguesa e muitos locais em todo o mundo. Eu visitei também muitos países da NATO e muitos países costeiros. Visitei os 3 oceanos. Das minhas experiências e conhecendo bem o meu próprio país, a sua história marítima e as suas ligações com o mar, eu senti que deveria apoiar estas iniciativas à volta dos oceanos. Portanto, agarro todas as oportunidades para salientar a importância dos oceanos para Portugal e, claro, para toda a humanidade. Eu estou sempre a tentar juntar um grupo de pessoas que são muito teimosas do mar. E eu estou muito satisfeito por ver aqui muitos desses membros aqui nesta plateia, inclusivamente estrangeiros. Sempre que posso, utilizo as oportunidades e a paciência das pessoas para lhes falar sobre os oceanos, nas academias, nas universidades, em todas as conferências em que participo. São alguns exemplos. Fui membro da Comissão Estratégica dos Oceanos com o Tiago. Há 7 anos foi presidente da Academia Naval. Participei em muitas iniciativas privadas que faziam investigação sobre o cluster da economia marítima, etc. E diria que foi muito importante para mim. E um exemplo que eu obtive de um amigo holandês com quem me encontrei regularmente durante 25 anos, tivemos uma carreira paralela e tive muitas discussões com ele, li muitos artigos sobre este cluster da economia marítima. O almirante, peço desculpa pela pronúncia, Gijs van Dijk. Nós estivemos em simultâneo em funções na NATO e eu obtive muita informação da parte dele que eu utilizei aqui para atrair os teimosos do mar e para dar esta oportunidade, desenvolver esta oportunidade que a economia marítima pode dar a Portugal e ao povo português. E para mim o mar é um propósito que está sempre na minha mente. Muito obrigada ao Sr. Almirante Vieira Matias. Princesa Laurentine escreveu livros infantis, como disse há pouco. Um deles foi traduzido pela editora Gulbenkian em Portugal. Os meus filhos adoram o Sr. Finney, um dos meus filhos está aqui. E o Mr. Finney é um ser que é meio peixe, meio humano. E ele viaja através de todo o planeta e descobre que o oceano está a sofrer. E o que é que fez com que tenha escrito este livro? A zanga. Enquanto autora, eu tenho a certeza que há muitos autores aqui, é a zanga, a curiosidade. Foi em 2007 que eu li no jornal que os russos colocaram uma bandeira no Ártico, 4.000 metros abaixo do gelo. Li isto no jornal e eu pensei, bem, agora temos a prova que nós, enquanto humanidade, enlouquecemos coletivamente. O que é que eu quero dizer com isto?
Nós temos todos os dados científicos, nós sabemos que o Ártico é um símbolo do equilíbrio do planeta e temos tudo o que nós necessitamos para agir de uma maneira sensata. E porquê é que nós agimos da maneira como agimos? Este foi um momento muito grande de zanga. O segundo foi quando estava também a continuar a ler este jornal e para mim era um artigo como qualquer outro no jornal, mas para mim, enfim, teve um significado diferente. E pensei, como é que nós conseguimos aceitar que enfim, como é que podemos aceitar notícias deste tipo? E teve a ver com a questão económica. Claro que nós colocamos lá a bandeira, queremos apropriar o local, como nos tempos medievais, e para a extração do petróleo. Falou-nos da moralidade. Eu queria introduzir estas questões morais na agenda. E eu percebi-me aqui há um ano atrás, falando com decisores políticos, com cientistas, com empresários, percebi-me que nós precisamos de ajuda, mas senti também que todos queriam falar sobre estas questões. Eu não estava a conseguir obter as respostas. Comecei a falar com crianças e com os mais jovens e percebi-me que são eles que me podem ajudar ou que nos podem ajudar a fazer com que as coisas funcionem. E em virtude disso comecei a trabalhar nesta área. Todas as questões que foram aqui referidas, o facto de que está tudo interligado, o coração e a cabeça, a terra e os oceanos, a economia azul, a economia circular. Falamos como os SDGs e como o SDG 14 estão ligados com todos os outros. As pessoas compreendem isto. Nós estamos completamente a subestimar a sabedoria das crianças. E o Sr. Finney é simplesmente um instrumento. Ouvir as crianças é outra maneira de perceber o que fazer e nós temos que ter este sentimento de zanga, de desconforto relativamente ao nosso mundo. De outro modo, continuamos só a falar e mais nada. E é isto que eu penso sobre a qual eu tenho opiniões muito fortes, esta questão da cooperação. As crianças compreendem melhor do que qualquer outra pessoa. Sozinhos podemos ir mais rápido, mas em conjunto vamos mais longe. É isto que me entusiasmou. E eu sinto que o espírito desta organização fizeram uma jornada muito refletida, começando com o Grupo de Estoril. E este espírito que têm que manter, eu gostaria de contribuir para esta iniciativa maravilhosa, fazendo que esta ideia esteja acesa junto de pessoas de diferentes locais, com diferentes experiências de vida. Muito obrigada. Gostaria de lhe fazer uma segunda pergunta. Fala-nos das crianças e, tanto quanto sei, o seu slogan é: quando discutimos as alterações climáticas e quando falamos sobre sustentabilidade ambiental, são duas questões muito sérias, demasiado sérias só para serem tratadas por adultos. Como é que sugere que nós envolvemos as crianças e os jovens na discussão destes tópicos? Muito obrigada. Relativamente àquilo que eu já disse ainda há pouco, diria ainda que tem a ver com termos as noções básicas. Se nós aceitarmos que as crianças aprendem de uma maneira diferente, têm conhecimento básico, tem que ser alargado, mas que têm um entendimento básico, nós muitas vezes pensamos nos jovens como grupos-alvo da nossa informação, da nossa informação como adultos, mas nós estamos a pensar nestes temas. A razão pela qual nós temos neste enorme sarilho no planeta é porque nós pensamos a curto prazo. É por isso que nós criamos estes temas. De outro modo, não teríamos de passar das economias lineares para a economia circular se compreendêssemos estes conceitos. Se nós compreendermos, através de uma percepção básica, que as crianças têm uma maior capacidade e uma posição muito mais séria, um papel muito mais sério na sociedade, temos que os tornar
como elementos da mudança. Quando falamos da geração azul, da literacia sobre os oceanos, não encham as crianças com a nossa informação, mas capacitem as crianças, fazer com que as suas famílias ajam. Por exemplo, o programa do Oceanário sobre os plásticos foi excelente e, de repente, começam a fazer a separação dos resíduos. As crianças têm que ser os agentes de mudança no seio das suas famílias e depois podemos arrastar os adultos que então têm que seguir este impulso moral iniciado pelas crianças. E eu fiquei muito entusiasmada quando tive as principais conversas consigo e com o José, e ver que, de facto, que é uma componente-chave, não é algo extra. Sim, temos que falar com as crianças, temos que dar educação às crianças, não, temos que torná-las parte integrante, para ter a certeza que dizer, sim, esta parte das crianças vem depois. Não, temos que tornar estes programas em programas verdadeiramente educativos, mas não de uma maneira tradicional. Muito bem. Envolvendo as crianças, é de facto uma abordagem de baixo para cima que podemos seguir para ir ao encontro destas questões, destas crises. Elas são os agentes de disrupção que verdadeiramente precisamos para fazer mexer no nosso sistema. Jane, vou-lhe fazer uma pergunta completamente diferente, que é mais, enfim, que apela à sua experiência política. Sabendo que os problemas dos oceanos têm vindo a piorar e que as coisas ainda podem vir a piorar antes de melhorarem, acha que a solução é uma solução política? E tendo em consideração o facto que nós temos aqui o subsecretário-geral das Nações Unidas aqui na sala responsável pelos assuntos jurídicos e oceanos, neste contexto, o que é que acha que deve ser a função das Nações Unidas? Parte do desafio é começarmos a pensar de um modo mais holístico, em vez de dividir e compartimentalizar todas as soluções, todos os problemas. A resposta onde é que vamos procurar líderes para se dirigirem nestes novos caminhos, aproveitando as coisas boas que são feitas, acelerando-as, amplificando-as? Eu penso que é uma liderança que tem de vir de diferentes áreas. Se nós pensamos nas soluções que estão agora a funcionar, que nos estão a dar esperança, que nos dizem que nós podemos alcançar um futuro mais sustentável, estas soluções vêm de associações. No caso da reforma das pescas, na qual eu tenho estado muito envolvida, as soluções envolvem líderes das comunidades pesqueiras, os líderes nas comunidades costeiras, líderes científicos, na administração, na sociedade civil, nas ONGs, a trabalhar em conjunto, que nos possam dizer o que é que não funciona, o que é que está mal. Todos nós queremos, enfim, de facto, os pescadores querem pescar melhor, não querem pescar demasiado. Como é que nós podemos mudar as regras para que eles sejam melhores agentes? E os exemplos que eu vi em primeira mão nos Estados Unidos, mas também numa série de outros países, que os países desenvolvidos e em desenvolvimento, sugeriram-nos que é possível terminar com o excesso de pescas, que recuperar a falta de recursos pesqueiros e fazer com que retomemos um nível superior de abundância em que possam ser sustentáveis em termos de pesca, e temos também mais peixes no oceano, porque eles desempenham um papel essencial nos ecossistemas oceânicos. E as pessoas muitas vezes estão receosas de uma situação em que todos ganham, mas eu vi que isto acontece e que é possível. Temos que aprender com estes exemplos. Mas não foi só um líder num dos setores que tornou isto possível. É ter as pessoas com capacidade de liderança em comunidades que muitas vezes, em grupos que muitas vezes não agiam em conjunto, encontrar o que têm em comum, utilizar a ciência, utilizar também o próprio conhecimento que os pescadores possuem
para que possam dar-nos soluções mágicas. E dizendo que não, o problema é seu, não, o problema é dele. Não, temos que nos associarmos e dizer, nós estamos aqui, estamos todos juntos, como é que nós podemos apontar para um futuro melhor? Uma das coisas que nós temos visto nestas soluções esperançosas que estão a aparecer, não simplesmente a nível das pescas, mas também a criação de espaços marítimos protegidos, fazendo planeamento marítimo, criar inovação para a utilização de energias renováveis. O que nós estamos a ver é o poder e a importância dos incentivos. E quando eu digo incentivos, há muitas pessoas que automaticamente pensam, incentivos económicos. E sim, isto pode ser de facto uma grande motivação. Os incentivos económicos podem mudar para que haja um melhor alinhamento dos interesses de curto prazo com os interesses a longo prazo, tanto os interesses individuais quanto os interesses comunitários. Mas e não são só incentivos económicos, são incentivos sociais que têm uma igual importância. Mudar as normas sociais, de modo que aquilo que costumava ser aceitável já não é aceitável, isto já aconteceu com o tabagismo, com o álcool e a condução automóvel. Antigamente toda a gente aceitava as situações e hoje em dia já é inaceitável. Portanto, é possível mudar as normas sociais e normas pessoais, aquilo que cada nós pensamos que é a coisa certa, que deve ser feita. Portanto, centramos em incentivos como um modo de mudar os comportamentos para nos centrarmos em como é que nós podemos utilizar os oceanos sem os esgotarmos, ou seja, sermos bons agentes, bons defensores, mas também mudar os incentivos de modo que aquilo que nós estamos a fazer, por exemplo, com a economia azul, é fazemos uma opção consciente entre os benefícios económicos de curto prazo para alguns versus a prosperidade económica a longo prazo para muitos. São estas opções e nós precisamos de liderança em todos os setores para fazer com que isto se torne realidade. De facto, pensa que esta abordagem das bases para o topo é melhor àquela abordagem que vem das comunidades pesqueiras, por exemplo? Acha que é uma organização como as Nações Unidas, que é uma organização global, terá uma palavra a dizer? Ou não é tão favorável? Eu não acredito nesta dicotomia ou uma abordagem das bases para o topo, do topo para as bases. Precisamos de ambos, particularmente tendo em conta a urgência da situação em que nos encontramos. E não pode ser, de facto, uma abordagem do topo para as bases, uma iniciativa das Nações Unidas, uma iniciativa governamental. Isto não é uma solução. De facto, o governo pode dar incentivos, mas têm que ser as pessoas que estão próximas do problema que têm realmente as melhores ideias sobre qual pode ser a solução do problema. Portanto, estes tipos de abordagens, topo para as bases, de bases para o topo, são verdadeiramente importantes. E aos diferentes níveis do governo, inclusivamente a nível global, inclusivamente as Nações Unidas e a criação dos SDGs são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável até 2030, e um destes objetivos é sobre os oceanos. Portanto, esta criação dos novos objetivos para o mundo, para os próximos 15 anos, desde a sua adoção, é uma afirmação poderosa sobre o modo como devemos agir em conjunto. É assim que considera o papel das Nações Unidas, sim. Mas as Nações Unidas não vai conseguir fazer com que as coisas funcionem unilateralmente. Tem que haver uma capacitação das próprias comunidades, das crianças, dos universitários, dos governos locais. E aqui residem alguns dos desafios, mas nós sabemos como é que o podemos fazer. Temos que ter a vontade política e temos que ter a disponibilidade do público de serem melhores agentes, porque é da nossa responsabilidade e do nosso interesse. Muito obrigado. Esclareceu a situação. Sr. Almirante, José Soares dos Santos referiu diferentes áreas para as ações a ação da Fundação, a educação, a literacia, a conservação, claro, e também a capacitação.
qual destas áreas é que considera ser mais importante, seja ou tanto em termos dos impactos que cria, quanto em termos dos efeitos a longo prazo? Para vos dar uma resposta muito breve, diria que os três são importantes porque têm em comum um aspecto, ou seja, a sustentabilidade marítima, que é o objetivo último. E penso que essa sustentabilidade marítima é um desafio fundamental que os decisores políticos e que a sociedade em geral devem solucionar. Como é que nós podemos alcançar uma utilização sustentável dos oceanos que possa garantir que os bens do mar e os serviços marítimos sejam disponíveis para gerações futuras e vão ao encontro das necessidades do crescimento da população e do crescimento económico? Esta é uma grande questão. Isto é a questão essencial. No relatório, em que eu fui um dos revisores preparado pelo Conselho Consultivo da Academia Europeia das Ciências, podemos encontrar neste relatório recomendações que se encaixam bem nestes três pilares, como, por exemplo, relativamente à literacia, os esforços, a identificação dos esforços são necessários para reforçar a compreensão pública da importância dos oceanos e da humanidade e a base para uma melhor valorização dos custos ambientais do desenvolvimento económico. Melhor informação relativamente ao atual conhecimento sobre as questões relativas aos oceanos junto à população para poderem desenvolver a literacia dos oceanos e a cidadania e as iniciativas científicas. Relativamente para a capacitação, é necessário ser dada maior atenção ao desenvolvimento da especialização e na associação de integrar a ciência marítima no sentido de apoiar a interpretação de dados. Isto exige, e eu tenho que seguir as minhas notas, uma melhor formação de especialistas em disciplinas-chave e passos a serem dados para centrar a retenção dos recursos marítimos e a formação em ciências marítimas. Relativamente à sustentabilidade ou à conservação, nós podemos recomendar várias medidas envolvendo, e vou fazer referência simplesmente a 2 ou 3 pontos. Em primeiro lugar, alterações climáticas, a implementação de uma gestão baseada no ecossistema, avaliação de impacto do planeamento marítimo, pescas sustentáveis, redes de áreas marítimas protegidas, a organização de iniciativas de ciência marítima e eu concordo consigo, as abordagens devem ser de topo para as bases e ao contrário. Cada uma destas medidas deve ser, enfim, elaborada com o tempo, mas sei que temos falta de tempo. Muito obrigada. Julie. Eu acho que é uma conservacionista, alguém que está verdadeiramente preocupada com a conservação da natureza e dedica a sua vida a isto mesmo. Às vezes as pessoas têm que saber, na sua opinião, e para sermos muito específicos, o que é que, a seu ver, é a questão mais urgente em termos da conservação dos oceanos? Se tivesse que escolher, qual é a mais importante? Bem, isto é de facto uma opção duríssima, dificílima. Eu diria só que ao mais alto nível o maior desafio é a consciencialização do público e ainda não compreenderem verdadeiramente aquilo que nós podemos fazer e aquilo que nós podemos fazer para motivar as pessoas para se empenharem, comprometerem numa solução. Ao nível mais básico, ouvimos os cientistas falar muito sobre os serviços de ecossistema e eu tive em inúmeras reuniões
para tentar desenvolver a consciencialização do público e várias campanhas sobre os serviços de ecossistema. E eu estou aqui para vos dizer que provavelmente é uma causa completamente perdida. Devemos trabalhar mais sobre como podemos estabelecer uma ligação pessoal e fazer dos oceanos que cobre não só 70% do espaço do planeta, mas 99% dos locais onde a vida pode existir, são de facto os oceanos. É uma dimensão absolutamente imensurável. Os oceanos, digamos que são os sítios onde podemos brincar, são armazéns, são despensas, são uma enorme fonte de inspiração, são locais importantíssimos em todas as áreas. Como é que nós podemos fazer com que as pessoas compreendam isto? Eu penso que é o desafio primordial que nós temos em mãos. Eu estava a ver que Portugal é uma nação marítima com uma história tão rica e há umas ideias para fazer com que isto seja entendido aqui, em Portugal. E os pescadores e as pescas fazem parte tão importante da história de Portugal. Se não houver pesca, não há pescadores. Nós podemos falar das ameaças à comunidade pesqueira, mas nós temos que lidar, em primeiro lugar, com os recursos pesqueiros. E em termos das verdadeiras ameaças que existem nos oceanos, obviamente, as alterações climáticas a nível global, é, digamos, a mãe de todas as ameaças que ameaça tudo na Terra. Mas, para além disto, eu tenho centrado muito os meus esforços e as mensagens do nosso aquário, da nossa fundação, nas pescas, porque a nossa relação com a extração de alimentos dos oceanos é uma das relações mais básicas, mais antigas que os humanos desenvolveram com os oceanos. É algo que nós podemos mudar. Nós temos soluções, nós sabemos aquilo que deve ser feito, nós temos suficiente informação para restaurar muitos dos recursos halieuticos que existem no mar. E é uma das coisas mais imediatas que nós podemos tentar fazer. Como a Jane disse, envolve um trabalho a todos os níveis. Muitos os peixes atravessam milhares de milhas pelos oceanos, portanto são necessárias organizações como as Nações Unidas e tratados para conseguirmos gerir peixes como, por exemplo, os atuns. E temos também a pesca costeira. Imaginem, de facto, as pescas são tão importantes. Imaginem, para todos, imaginem as refeições de família em férias sem peixe ou sem marisco. Mas isto poderia acontecer para alguns peixes, para algum marisco. Muitas vezes isto já está a acontecer para algumas espécies. Se nós pensarmos sobre aquilo que é que nós podemos fazer agora, nós temos as soluções, nós sabemos o que fazer, como é que nós podemos passar a palavra, como é que nós podemos forçar os nossos governos a tomarem as suas iniciativas, encontrar soluções que de facto possam comprometer as partes interessadas, particularmente os pescadores, em nova gestão das pescas. Os cientistas dizem que se isto for bem gerido, as pescas a nível global podem ser mais produtivos, podemos pescar mais do que hoje, se nós fizermos da maneira certa. E isto, para mim, é um facto muito inspirador, um facto extraordinário que nós temos que considerar como a nossa estrela do norte para a qual temos que olhar. Fala-nos das negociações sobre a pesca, a importância dos nossos hábitos culturais, do nosso consumo de peixe nas dietas. E diz-nos que talvez uma das maiores pressões sobre os oceanos, do ponto de vista da conservação da natureza, tem a ver com as pescas ilícitas, e excesso de pesca é uma da maior pressão. Mas ainda mais importante do que isso, é algo para o qual nós temos soluções agora. E à medida que as alterações climáticas estão a mudar os oceanos, mais podemos proteger os ecossistemas oceânicos para se tornarem resistentes e poderem aguentar os impactos e os danos da poluição do carbono. Temos outras formas de poluição para que os oceanos possam aguentar estas mudanças.
E as pescas, claro que não é a única questão, mas tem de facto um impacto muito específico dos oceanos que nós podemos selecionar. Muito obrigada. É porque falou das alterações climáticas. Eu vou perguntar ao professor Viriato Sormanho Marques, foi conselheiro à Comissão Europeia sobre Clima e Energia. É claro, para os cientistas, as associações entre os oceanos e as alterações climáticas, a função dos oceanos na mitigação dos impactos das alterações climáticas, mitigar as emissões de CO2, a necessidade da adaptação dos oceanos às alterações climáticas, inclusivamente e provavelmente começa agora a aparecer esta ideia da importância da economia azul para ir ao encontro desta questão das alterações climáticas. Mas ainda assim, se nós virmos as cineiras do clima que aconteceram várias vezes e o Acordo de Paris, nós vemos raramente esta ligação entre as alterações climáticas e os oceanos. Por que é que isto acontece? Como é que isto pode ser mudado? Eu penso que nós podemos partir daquele maravilhoso vídeo que iniciou este evento e falar da voz dos oceanos. A voz dos oceanos é muito silenciosa e temos que estudar muito para a compreendermos, para ouvirmos aquilo que disseste, Tiago, sobre a ligação, e a Jane falou disto também, a ligação entre as alterações climáticas e os oceanos é algo de relativamente inovador em termos científicos. Nós compreendemos atualmente que os oceanos são responsáveis pelo CO2 que emitimos para a atmosfera. A situação pioraria se não houvesse esta função dos oceanos para diminuir estas emissões de CO2. Mas sabemos que a voz dos oceanos, esta voz silenciosa pode ser uma voz de fúria. Nós sabemos que a biodiversidade está a diminuir, existe a acidez dos oceanos, e sabemos igualmente que devido ao enfraquecimento da criosfera, devido ao aumento da temperatura da superfície dos oceanos, nós temos muitos problemas com o aumento do nível das águas do mar e o aumento das tempestades. Portanto, os países como Portugal ou com a Holanda, que dependem do mar, sabemos que a voz dos oceanos pode ser muito amarga e pode ser ouvida fortemente. A razão, voltando atrás à sua pergunta, penso que para podermos compreender este atraso entre o problema e a solução política está maioritariamente associada a dois fatores essenciais. O primeiro deles é uma questão de organização. Penso que temos de ter respostas políticas eficazes, temos de ter uma resposta ao mesmo nível do problema. E não vamos a lado nenhum se respondermos problemas globais com respostas meramente regionais e locais. E não vamos poder dar uma resposta a problemas complexos com respostas simples. Esta é a primeira questão, é a questão de organização. O segundo ponto é um problema de conteúdo. E um dos tópicos está relacionado com o trabalho da Fundação, esta necessidade de abordar e diminuir o abismo entre aquilo que nós conhecemos em termos científicos, ou seja, o conhecimento científico adquirido através de um enorme investimento e enormes esforços, e a qualidade das decisões políticas. Como é que nós podemos associar e informar o processo de decisões políticas com uma boa ciência, com ciência clara? Isto é muito difícil, como sabemos. Nós estamos num período em que todos vivemos, em que muitos governos muito importantes, nós temos vozes políticas importantes que dizem disparates, que dizem coisas que são completamente disparadas, dizem que não há qualquer ligação entre o dióxido de carbono e as alterações climáticas. Portanto, isto é uma tarefa dificílima. Temos de
seguir neste caminho, organizar a resposta ao mesmo nível da existência dos problemas e, ao mesmo tempo, dar uma boa resposta política, uma resposta qualificada. É por isso que nós precisamos também de literacia, capacitação, precisamos de uma geração azul e por aí fora. Enfim, tudo isto está ligado. É muito interessante. Ontem, eu penso que foi o Tony Aymad que disse que nós temos que voltar àquele tipo de narrativa em que os factos voltam a ser, mais uma vez, factos. Viriato, uma última pergunta, já que nos deu esta resposta. Uma pergunta muito diferente, uma pergunta mais sobre Portugal. Este país começou, nos últimos 15 anos, diria eu, a redescobrir o valor dos oceanos para o seu futuro, para o seu desenvolvimento, mas esta questão está ainda mais presente na agenda do que esteve alguma vez no passado. Mas também existem céticos sobre a relevância dos oceanos ou sobre a relevância de uma agenda dos oceanos para este país. Eu sei que isto é muito estranho para os estrangeiros compreenderem, mas isto é a verdade. Qual é a sua opinião? É muito importante, claro, que existam ideias diferentes, que nós não tenhamos a unanimidade sobre uma determinada questão, porque se não houver unanimidade, claro que vai haver um debate. Qual é a sua visão sobre esta evolução nesta agenda? Nós continuamos a dizer que existe uma ligação profunda e que é histórica entre Portugal e os oceanos. E isto é um facto. Isto é um daqueles factos que não podemos desmentir. Mas, ao mesmo tempo, quando olhamos para o futuro, nós temos tendência e tentamos entender a ligação de Portugal com o mar. Muitas vezes temos um entendimento restrito, ou seja, numa perspectiva predatória económica. Temos uma enorme zona económica sob a nova jurisdição, portanto temos uma espécie de nova fronteira. E o que é mais importante para nós compreendermos é o facto que, claro, temos recursos oceânicos, sem dúvida nenhuma, podemos mudar, podemos transformar os recursos naturais em PIB e em riqueza, mas temos de o fazer de uma maneira bastante diferente. De outro modo, não vale a pena. E este conceito da sustentabilidade é essencial neste ponto. Nós temos que organizar o processo económico, os processos governativos de uma maneira distinta e, nesta medida, penso que a contribuição que Portugal pode dar em prol de uma nova cultura do mar, para uma nova governação política do mar, não é simplesmente em termos nacionais, não é simplesmente pelo mero facto que nós podemos aumentar o nosso PIB 2 vezes ou 3 vezes, mas, dando um exemplo, eu estou muito satisfeito por ver que os nossos colegas estrangeiros foram unânimes a afirmar que nós temos uma função, um papel a desempenhar, dando um exemplo, contribuindo para um novo padrão nesta ligação das economias e das nações com o ambiente marítimo. Muito obrigada. E a pedir a todos para terminarem com uma única pergunta, e vou começar consigo, Jane, porque o Viriato Sormanho Marques falou da necessidade da ciência ser comunicada aos decisores políticos e informar a decisão política. E como cientista marítima, como é que acha que a Fundação pode ajudar a explicar a ciência ao público mais alargado e aos decisores políticos? E vou-lhe pedir para responder àquela pergunta que eu vou perguntar a todos. Por que aceitou fazer parte da Fundação Oceano Azul e colaborar connosco? Como cientista, há muito tempo que me sinto frustrada com o facto de que existe muita informação que os cientistas possuem que não é entendida pelo público. Eu acho que muito disto
é da culpa dos cientistas. Nós ensinamos os estudantes nas universidades a aprender a falar a linguagem da ciência. E são uma linguagem técnica com muitas subtilezas, tem muita terminologia específica e é cada vez mais importante, e já o deveríamos ter feito há muitos anos. É importante que os cientistas, ou como parte da sua formação, deveriam ser bilíngues, ou seja, falar a linguagem científica e falar a linguagem dos leigos. E nós não ensinamos aos cientistas a comunicarem ou ouvirem, e a informação tem que ser transferida nestas duas direções. Os utilizadores de recursos naturais, como os pescadores, as comunidades locais, as pessoas, o povo, as crianças, têm um enorme conhecimento que os cientistas têm que ouvir. E esta comunicação nos dois sentidos é cada vez mais importante. Falamos mais agora sobre os cientistas empenharem-se à sociedade, em vez de simplesmente comunicarem à sociedade. Não é simplesmente pôr o conhecimento na cabeça das pessoas, não, é simplesmente partilhar a informação para poderem encontrar soluções partilhadas. Portanto, é uma grande oportunidade para a Fundação Oceano Azul. Esta oportunidade de criar momentos para um compromisso com significado que respeita a ciência, o conhecimento científico, que possa respeitar o conhecimento local, o conhecimento tradicional e fazer com que eles possam criar novos modos de solucionar os problemas. Nós temos muitíssima informação científica sobre estas soluções, mas estas não vieram simplesmente dos cientistas, vieram também destes esforços coletivos de trabalho com pescadores, com políticos e outros. A ciência não tem só a ver com ciências naturais, mas também ciências sociais e porque é que as pessoas fazem aquilo que fazem, porque é que as pessoas acreditam naquilo que acreditam. Eu concordei em fazer parte do Conselho de Curadores da Fundação Oceano Azul, em parte porque eu senti-me atraída pela visão e por esta oportunidade de permitir esta nova organização dar esperança, de dar informação, conhecimento, mas também ajudar a criar novas soluções, porque nós todos vivemos no mesmo planeta e precisamos desesperadamente de líderes que consigam fazer com que as coisas aconteçam. Eu acredito que o Oceano Azul, a Fundação Oceano Azul, tem o potencial de ser um líder muito forte nesta arena. E espero que isto se materialize. E gosto muito de fazer parte deste processo. Princesa Laurentine, porquê que aceitou fazer parte do Conselho de Curadores? Aquilo que me lembrei quando me fez esta pergunta, o Jean Monnet, o fundador da União Europeia e da Europa, que tal como a conhecemos hoje, ele dizia, o pensamento não pode estar divorciado da ação. Por um lado, eu estou muito entusiasmada por esta oportunidade de repensar o contexto, juntando toda a informação, por um lado, mas dizer também, sim, nós temos que mostrar a deterioração dos oceanos, vamos mostrar isto às pessoas, juntamente com a beleza, juntamente com a ação que pode ser desenvolvida, não entrar em desespero, mas fomentar a esperança. E quando eu olho aqui para este público tão distinto, é isto que é a Fundação. A Fundação é isto. Se todos aqui, hoje, líderes empresariais, ONGs, cientistas, decisores políticos, se todos que estão aqui em conjunto representam um esforço conjunto e a força desta fundação, e se cada um de vós saísse daqui e se sentissem questionados pelo facto da existência da Fundação Oceano Azul e pensar o que é que eu posso fazer amanhã para mudar a minha cadeia de fornecimento, para repensar a maneira como a ciência e a investigação deve estar relacionada com a ciência, com outras áreas científicas, e é simplesmente ligar todos os pontos. E se isto conseguir
acontecer. Eu estou muito entusiasmada, fico muito contente, e também é uma oportunidade de ver estas duas nações marítimas, Portugal e Holanda, em colaboração, duas nações que exploraram o mundo. Muito obrigada. Eu penso que foi a melhor maneira possível de explicar qual é a diferença que uma fundação deste tipo pode fazer e porque é que vocês todos podem, de facto, fazer a diferença nesta fundação. Infelizmente já não temos tempo. O que eu vou fazer? Enfim, eu não vou resumir as conclusões deste painel, porque o Presidente da República vai juntar-se a nós dentro de alguns momentos, mas eu gostaria de dessemos todos um aplauso aos nossos curadores. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thanks a lot, Chris.